Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor da glória, por tudo que nos concedeu, Pai amado. Obrigado por estar na tua casa, Senhor, e servindo, te adorando, glorificando o teu santo nome, Senhor amado, a qual nós te louvamos, te adorando, Senhor, dando dízimo, dando oferta. Pois toma em tuas mãos nesta hora, Senhor, a qual nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. A qual o Senhor vai usar o pregador, Pai amado, nesta noite, ó Pai, para que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso entendimento, para que possamos ouvir, Senhor amado, a tua palavra nesta noite. Usa teu servo, Senhor amado, como o Senhor sempre usou, Pai amado, e abençoa cada um, Senhor da glória, pois nós te pedimos, nós te agradecemos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já que saúdo, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bruno já está aí nos seus ajustes finais aí, né, Bruno? O Bruno, ele me falou no domingo, quando o pastor falou que hoje a gente iria ministrar a palavra do Senhor, e disse assim: irmão Jefferson, já vou trazer o aparelho de celular para fazer a filmagem. E eu falei para ele: não precisa não, Breno, deixa. Mas ele levou a sério e trouxe, né, Bruno? Louvado seja Deus. Amados irmãos, Deus, ele já tem falado aos nossos corações nessa noite. Através dos louvores, Deus, ele já falou aos nossos corações. Através dos irmãos que já tiveram a oportunidade, Deus, ele já tem confirmado a sua palavra, a qual nós estivemos em propósito, e pela direção do Espírito Santo nessa noite a gente trouxe o texto das Sagradas Escrituras para partilhar com a igreja. E eu, à tarde do dia de hoje em casa, meditando um pouco na palavra do Senhor e orando a Deus, pedindo para que Deus direcionasse a minha vida neste lugar. E chegamos aqui para a glória de Deus, feliz por poder fazer parte desta igreja. Sou feliz em poder fazer parte deste corpo. Eu acho que no começo deste ano, no início deste ano, no mês de março, eu cheguei aqui nesta congregação e fui apresentado que eu iria congregar aqui, e estou feliz aqui com os irmãos. Confesso aos irmãos, se for embora daqui a alguns meses daqui, já levo o carinho e levo a amizade de muitos dos irmãos. E sou feliz em poder fazer parte deste corpo. Louvado seja Deus. Quando chegamos no início deste ano nesta casa, nós chegamos com... como diz aquele hino lá do cantor Júnior, né, do soldado ferido. E chegamos aqui no início deste ano, irmã Rosana, chegamos aqui ferido, viu, irmão Erivelto? E Deus, Ele tem tratado, Deus, Ele tem curado, Deus, Ele tem tratado aos nossos corações, e Ele tem feito já maravilhas em nossa vida. Amém? Eu quero aqui partilhar um versículo com os irmãos, com a igreja, que se encontra no Evangelho de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 26, irmãos. Mateus 26, a partir do versículo 36 ao 46. A gente vai fazer a leitura são 10 versículos. É muito conhecido. Acima aqui da leitura fala Jesus no Getsêmani. Louvado seja Deus. Assim diz: então Jesus chegou com eles
a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Mas eu acredito que em algumas traduções está dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto ou está forte, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos 2 discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Amém. Podeis assentar, igreja. Fizemos a leitura, amados irmãos, desses 10 versículos para que nós possamos ter uma compreensão melhor daquilo que vai ser falado nessa noite. Igreja do Senhor, eu quero iniciar dizendo que o Senhor Jesus, em especial no versículo 41, ele alerta os seus discípulos acerca da vigilância e acerca da oração. O versículo 21, quando Jesus volta do seu primeiro período de oração, que são partilhados em 3 vezes aqui nessa passagem, quando Jesus volta e chega até onde ele tinha deixado Pedro, Tiago e João, Jesus os desperta do sono e diz para Pedro: tu não podes orar comigo nenhuma hora sequer. E o versículo 41, o Senhor Jesus disse para os 3 que estavam ali: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito é forte, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diferente do que nós, irmão João, muitas das vezes pregamos e ouvimos, que o crente deve temer ao inimigo. Diferente disso que nós somos acostumados a ouvir pessoas pregarem e ensinarem isso, o apóstolo Tiago ensina algo que é oposto a isso. Ele diz que você não deve temer ao inimigo,
O próprio Cristo fala isso. Para que não tema, né, aquele que pode, amados irmãos, voltando para o texto que Tiago fala, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porém, amado irmão Orivelto, o Senhor Jesus adverte os seus discípulos a estar em contínuo, em um estado de alerta, vigilância total, porque você pode estar pronto espiritualmente forte, mas contra você mesmo, a carne e o corpo que você está, o corpo que você habita, contra essa natureza o Senhor Jesus diz: vigiai contra ela, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus nos dá o exemplo nessa passagem bíblica no Getsêmani, quando ele passa por esse período de oração e de angústia profunda. Jesus sendo 100% Deus e sendo 100% homem. Dentro ainda desse contexto que nós lemos, Jesus no Getsêmani, Jesus ainda em um corpo humano falando e buscando a face de Deus ali, orando, prostrando em uma agonia total, sabendo de todo o processo que ele iria passar, a ponto de, amada igreja, a ponto de Jesus, junto com seu suor, também suar sangue da agonia que ele estava passando ali no Getsêmani. E dentro, amados irmãos, deste contexto, o Senhor Jesus alerta os seus discípulos, dizendo para eles: olha, vigiai e orai, porque podemos estar fortes espiritualmente, mas se nós não nos atentarmos com os prazeres e os desejos da carne, certamente seremos destruídos, cairemos. Dentro desse contexto, versículos antes, Jesus levando os seus discípulos para o monte do Getsêmani e conversando com os seus discípulos e dizendo, em especial o versículo 31, versículo 31 diz assim, Jesus falando para os seus discípulos: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pedro, aparentemente com o espírito forte, responde imediatamente. No versículo 33, Pedro, quando ouve Jesus falando isso, no versículo 33 ele diz: ainda que todos se escandalizem, ou seja, ainda que todos abandonem o Senhor, ainda que todos fujam e larguem o Senhor, eu nunca me escandalizarei, eu nunca irei te abandonar. Do versículo 34, Jesus fala para os seus discípulos novamente: em verdade te digo, e dizendo a Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro:
ainda que me seja necessário, olha o estado de fé deste homem na presença do Senhor Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só que só cai na conta de Pedro a questão do negou a Cristo. Só cai na conta dele. Mas aqui no finalzinho, no versículo 37, diz que todos os discípulos disseram a mesma coisa. Que eles estavam prontos a seguir a Cristo, até mesmo se fosse para a morte. Amém? Só que mais adiante, irmão Erivelto, cai por terra essa promessa deles. Na hora do aperto, na hora que chegaram diante do Senhor Jesus e o prenderam, todos se dispersaram, todos fugiram, todos abandonaram o Senhor. E a Bíblia diz, amados irmãos, que dali para frente o Senhor Jesus passou pelo processo da crucificação. Nós temos um exemplo no Velho Testamento de José, lá no Egito. A palavra do Senhor diz que José, sendo assediado pela mulher de Potifar, a palavra de Deus diz lá que ele não brincou com aquela situação. A Bíblia diz que ele correu. Ainda no Velho Testamento, em Reis, a Bíblia fala de um homem conhecido por Sansão, cheio do Espírito Santo. Há quem diga que não tem um homem em comparação no Velho Testamento usado com grande poder pelo Espírito Santo, assim como foi Sansão, a ponto de ele, amados irmãos, com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. A Bíblia diz que certo dia Sansão chegou em uma cidade e arrancou as portas daquela cidade e carregou e jogou ela, portas que pesavam toneladas. Porém, amados irmãos, Sansão, ele brincou com a sua natureza humana. E a Bíblia diz que uma mulher foi preparada e foi usada para derrubar aquele homem. E aonde que eu quero chegar nessa noite? Que contra a nossa natureza humana, obreiros, nós devemos estar em um estado de vigilância. Somos crentes, somos salvos, fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Porém, quantos de nós nos últimos dias, amados irmãos, homens que pregavam, mulheres que pregavam o Evangelho, mas que brincaram com esta natureza e se deixaram levar e hoje estão caídos espiritualmente. E o inimigo, usando de suas artimanhas, tem projetado situações e feito com que grandes homens, grandes mulheres de Deus tenham fracassado na fé. E o Senhor Jesus nos alerta nessa noite. O Senhor Jesus nos alerta por intermédio da sua palavra que nós devemos vigiar
e orar. Irmão Erivan, porque o Espírito está preparado, ele está pronto, é forte, mas a carne é fraca, a natureza. E há no mundo aí fora pessoas que até que se utilizam dessa palavra, pastor Carlos. Eu conheço pessoas que ele diz assim: eu até tento, mas a carne é fraca. Eu conheci uma pessoa em uma empresa onde eu passei, que era ministro de louvor, cantava na igreja, mas quando a gente saía para fazer algumas ações da empresa que a gente trabalhava, que eu trabalhava, ele não podia ver uma mulher. E ele falava para mim, ele falou algumas vezes para mim que não tinha forças, ele não conseguia, porque a carne era fraca. E as pessoas tentam se auto-justificar, e quando na verdade Cristo exortou a nós vigiarmos para que nós não nos enveredássemos por esse caminho. Louvado seja Deus. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar em um estado de vigilância, em contínua vigilância. É interessante que Mateus, aqui no mesmo capítulos anteriores, 24, em um dos seus sermões, Jesus exorta a igreja a estar em um estado de contínua vigilância, porque a volta do Senhor será como um ladrão na noite. Existem várias passagens nos evangelhos e nas cartas de Paulo e dos apóstolos: vigiai e orai. Vigiai e orai. Essa semana eu quero compartilhar algo com a igreja. Aconteceu algo inusitado comigo, de quarta para quinta. Em uma empresa que eu presto serviço para ela, eu fiz uma reclamação de um departamento da empresa, e essa reclamação chegou de forma errada no ouvido de uma pessoa responsável pelo departamento, pela área lá da empresa. E quando foi de imediato, eu olhei no meu telefone e tinha uma mensagem dessa pessoa, quase que me chamando para brigar. Eu ouvi o áudio e eu fiquei, meu Deus. Pensei, repensei, e mandei uma mensagem para ele, apaziguando. Aí ele botou o ok lá e ainda mandou uma outra mensagem. E eu sempre falando para ele: não, irmão, acho que as coisas chegaram de forma errada para você, não foi dessa forma. E quando foi no dia seguinte, um dia depois, isso aconteceu quarta noite, quando foi na quinta-feira à tarde, ele falou comigo, me pedindo perdão, porque as coisas tinham chegado de forma errada até ele, e ele se precipitou e tinha falado aquelas coisas para mim. E pediu para mim assim, pedindo perdão mesmo, para eu não levar para o lado pessoal. Eu disse para ele: meu irmão, eu nem lembro mais disso. Mas se eu não estivesse em um estado de vigilância, nós teríamos discutido. E quantas situações nós nos deparamos assim todos os dias. Às vezes uma pessoa vem com a gasolina, você já está com o isqueiro aqui.
E Deus nos chamou para algo diferente, para sermos o sal e a luz deste mundo. Compartilhando aqui com a igreja essa experiência que eu passei essa semana. E o interessante, irmãos, é que ele insistiu, viu, pastor Carlos, em pedir perdão para mim. E eu disse para ele: não, meu amado, já está tudo certo, eu nem lembro mais disso. Já está superado isso aí, meu irmão. E eu disse para ele assim: olha, quando eu ver você, isso por telefone, quando eu ver você, não se assuste não se eu lhe der um abraço e um cheiro. Eu disse para ele, aí ele achou graça. Aí ele falou: pois não se assuste não, viu, Jefferson, se eu fizer a mesma coisa. E me perdoe, irmão. Falou de novo. Eu disse: meu amado, já está tudo certo. Louvado seja Deus. No Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 1 ou é o 3, fala que nós devemos, guardar, me fugiu da memória aqui agora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa, não é isso? Para que, irmãos, se nós não estivermos em um estado de vigilância, as coisas acontecem muito rápido. Se existe uma coisa, irmãos, eu quero repetir aqui o que eu já falei. Se existe uma coisa que nós devemos fugir, é contra nós mesmos, contra a nossa natureza, irmão Gerivel. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente, por falta da vigilância, a gente comete ou faz alguma coisa e depois, assim como Pedro foi o costa larga aqui, tomou a culpa que negou a Cristo, às vezes o inimigo é o culpado de tudo. E às vezes a gente mesmo, por falta da vigilância. Ao inimigo nós devemos resistir a ele. E a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Amém? Quero convidar a igreja, quero fazer uma oração pela igreja e já encerrar a minha participação aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Quem deseja a oração nessa noite, levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se tiver alguém em nosso meio, irmã Frase, que queira se reconciliar, que queira fazer uma nova aliança com o Senhor, que queira aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, venha aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Oremos. Amado Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos por essa oportunidade, por estarmos aqui, por estarmos cultuando ao Senhor. Neste momento nós oramos ao Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que venceu todas as guerras e vence todas as guerras. Apresentamos ao Senhor as nossas fraquezas, as nossas limitações. Apresentamos ao Senhor as nossas guerras. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nesses confrontos, nessas guerras que enfrentamos diariamente. Aqui eu apresento a Tua igreja nessa noite. Te apresento aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados. Que o Senhor possa entrar com consolo, que o Senhor possa entrar com renovo para com as Suas forças. Que o Senhor possa trazer aqueles que se encontram afastados da Tua presença, trazer de volta para a Tua presença. Te apresento aqui nessa noite as famílias que chegaram até aqui. Te apresento o lar de cada um dos Teus filhos. Te apresento a casa.
a família. Te apresento o filho desta pessoa que está aqui, deste pai, desta mãe. Te apresento o esposo, te apresento a esposa. Para a situação que qualquer um se encontre nesta noite, que o Senhor possa ir visitá-los. Que o Senhor possa fazer uma obra dentro de cada lar. Que o Senhor possa entrar com transformação dentro dos lares. Que o Senhor possa entrar, Senhor, quebrando as correntes que aprisionam. Que o Senhor possa entrar quebrando as prisões. Que o Senhor possa, meu Deus amado, entrar com libertação dentro de cada lar. E que a tua igreja possa estar testemunhando isso aqui, para a glória do teu nome. Amém e amém.